Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o TOD, é o transtorno de oposição desafiante, né? O TOD, ele é o transtorno mais comum associado ao TDAH. Então vocês me pediram algumas informações, eu vou falar um pouquinho mais sobre o transtorno e de algumas estratégias que podem te ajudar. Vamos juntos? Então, né, esse transtorno, ele tem algumas características e sinais bem peculiares, e aí eu vou trazer algum deles, né? Vou tentar trazer todos para vocês observarem primeiro, para identificar se, né, o seu filho apresenta algum desses sinais, e ao final eu vou falar sobre algumas estratégias comuns que a gente utiliza tanto nas orientações aos pais, quanto quando a gente faz intervenção com a criança. A primeira característica bem importante, né, da criança com TOD é que essa criança ela tem um humor irritável. Então, é muito fácil que ela apresente uma mudança, uma alteração de humor em alguns momentos, até que a gente não consegue explicar. Então, né, os pais falam, olha, estava tudo bem, a gente estava aqui, estava fazendo alguma atividade, etc. E de repente ele ficou muito irritado, né? Começa a ter alguns comportamentos, às vezes até agressivos verbalmente, etc. Mas tem essa mudança, essa alteração do humor, mas para o humor irritável. Então a criança fica irritada, reclama, às vezes inicia até uma confusão, um desentendimento na família ou na escola. Tá? Então a questão do humor ela é bem importante para vocês ficarem atentos. A criança frequentemente ela perde a calma. Então estava lá na atividade ou estava jogando um jogo, brincando de alguma coisa, e aí ela perde a calma e ela acaba ficando bastante irritada. Ou ela fica muito ressentida e sensível, né? Então perdeu a atividade ou perdeu o jogo ali, ela fica muito sentida, pode fazer algumas falas do tipo, eu não sou bom nisso, nunca vou bem em nenhuma atividade mesmo. Então tem uma fala negativa também, de um ressentimento, de uma desvalorização. Às vezes a gente percebe uma fala que ela se desvaloriza também, isso acontece. E raivoso, né, que era isso que eu já tinha falado. Então às vezes ele fica ressentido e fica com raiva e acaba reagindo de maneira agressiva. Então a criança ou ela fica sensível, ressentido, fala algumas falas que se autodesvaloriza, ou ele fica raivoso e aí ele pode até se colocar em confusão, e às vezes, muitas vezes isso acontece, tá? Então esse humor irritável, isso é uma característica predominante, importante, que a gente encontra na criança quando a gente vai pensar numa criança que tenha o TOD. Outra questão bem importante, então, está relacionada a esse comportamento desafiante mesmo, né? Então, a criança, o adolescente, ele vai ter uma dificuldade de aceitar a figura de autoridade, né? Então, ele vai desafiar o tempo inteiro. O professor vai dar uma orientação, ele não vai querer aceitar, os pais vão falar, olha, você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo, e ele vai retrucar, ele vai desafiar, ele não vai acatar. Então ele não entende, ou ele tem uma dificuldade de aceitar um adulto ou uma pessoa de autoridade como autoridade, né? Então ele desafia, ele não atende às ordens, ele não acata. E muitas vezes ele não acata também as regras de autoridade. Então, assim, o diretor da escola falou, olha, o recreio acabou, você tem que ir para a sua sala. E essa criança ou adolescente não obedece, desautoriza, quebra a regra. Eles não aceitam a regra e não cumprem essa regra, tá? Então, também é uma questão bem importante e recorrente. Outra questão que ele frequentemente incomoda as outras pessoas, deliberadamente, ou seja, com intenção, né? Ele tá lá na sala, ele sabe que aquele colega tem dificuldade ou não gosta de um tipo de brincadeira e ele faz por diversas vezes, incomoda, mas isso é com intenção, tá? É diferente se a criança faz e não sabe, não percebeu, não é isso o adolescente.
Ele tem uma intenção, ele sabe que a criança precisa usar o óculos, o coleguinha, ele vai, tira esse óculos, esconde o óculos, então ele incomoda, mas ele incomoda com intenção, tá? É um incômodo intencional, ele percebe que a outra pessoa fica incomodada, ou percebe que aquilo é desagradável, que ele não deveria fazer, e ainda assim ele faz. E além disso, né, então além dele fazer alguma coisa que ele não deveria, né, ter atitudes inadequadas, ele ainda não se responsabiliza. Ele muitas vezes culpa o outro. Então ele fez deliberadamente, com intenção, é isso que fica importante. Ele incomodou a professora, ou o colega, ou os familiares, ou o irmão. Ele fez aquilo de propósito e aí ele não assume aquela culpa e ainda culpa o outro, tá? Gente, de novo, né, quando a gente vai pensar em todos os transtornos, né, nos transtornos mentais, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que essas atitudes, elas podem acontecer eventualmente, e isso não é transtorno. O transtorno se configura quando eu tenho uma série, então apresento todos ou a maioria desses sintomas por um tempo de pelo menos 6 meses. Então eu tenho um tempo prolongado em que a criança ou adolescente apresenta esses sintomas e eles se mantêm. Se isso acontece eventualmente ou pontualmente, de novo, não é transtorno. Mesma coisa quando eu falo a respeito do TDAH, dos sintomas ou dos transtornos do neurodesenvolvimento ou de outros transtornos mentais, como a gente está falando agora do TOD, a gente tem que pensar que tem que ter uma frequência importante e uma série de sintomas, tá? Para que isso se estabeleça um diagnóstico. Além desses sintomas, a gente tem que observar muito. Essa criança, ela acaba apresentando em alguns momentos uma índole vingativa. Como assim, Lara? Então, por exemplo, ele incomodou muitas vezes esse colega em sala de aula de maneira proposital e aí ele recebe uma punição, uma suspensão, uma advertência, alguma coisa da escola. E aí ele vai ficar pensando em outro momento como que ele pode atingir esse colega. Então, vocês têm que ficar muito atentos, né? Nessa questão aí da índole mais vingativa, que ele vai passar por algumas situações com ele, não vai reconhecer, né, que ele tem culpa, ou que ele fez alguma questão que é inadequada e que ele vai receber uma punição por isso. É muito comum que ele apresente alguns comportamentos, então, de se vingar mesmo, ou de querer punir algumas outras pessoas, porque ele acredita que por algum motivo fizeram mal para ele, ou que a culpa, como a culpa é do outro, a culpa não é dele, né? Ele acaba atribuindo a responsabilidade para o outro e quer, às vezes, prejudicar. Isso também acontece, a gente tem que ficar bastante atento. Então, a gente tem que ficar muito, muito atento a esse transtorno, né? E como que a gente pode ajudar os nossos filhos. Lara, por que você está falando do TOD? Por quê? Porque é a comorbidade mais associada ao TDAH. Então, o que significa isso? É muito comum, um número importante de pacientes que são diagnosticados com TDAH apresentam também esse outro transtorno associado, que é o TOD, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento. A criança começou a apresentar com muita frequência esse humor muito irritado, ou porque ele fica muito sensível a qualquer situação que ele não goste, que ele ache inadequado, que alguém fez uma brincadeira, ou que alguém falou alguma coisa, ele fica muito sensibilizado e começa a dizer frases até se desvalorizando, ou ele fica irritado e até tem um comportamento inadequado com o outro, né? Aí atingindo a outra pessoa. Onde que vocês têm que observar bastante isso? Dentro de casa, né? Se a criança tem irmãos, se a criança convive bastante com primos, ou tem uma convivência ali com as crianças, com crianças da mesma idade, vocês conseguem observar isso com frequência. Por quê? Porque tem um comportamento que acaba se destacando, né? Então, ou porque ele tá muito irritado, muda. Tava todo mundo brincando de uma brincadeira, de repente ele se irritou, e aí, ou ele tem um comportamento raivoso pro outro, né? Um comportamento que ele ataque o outro,
ou ele se coloca nesse lugar de muito sensibilizado, então tá bom, então eu não sirvo para nada, nada que eu faço tá certo. Então a gente tem que observar bastante. E isso é possível observar, principalmente esse comportamento aí mais irritado, quando a criança está se relacionando com as outras crianças, porque normalmente quando ela está com as outras crianças, ela está brincando, está se divertindo, é um momento de lazer, né? A gente tem que ficar bastante atento. Agora, em relação ao comportamento desafiante, né? A gente vai observar muito a escola, por quê? Porque na escola existem uma série de regras, né? A professora ela tem que ser entendida como uma figura de autoridade, a diretora também, enfim, todos os funcionários da escola. A escola tem uma série de regras que devem ser cumpridas, né, por todos. Então começa a ficar muito evidente quando a criança se recusa a cumprir as regras ou obedecer, né? Ela não entende que aquelas pessoas, que o professor ou todos os funcionários da escola são pessoas com autoridade, né? Por que eu tô falando muito da escola? Porque em casa, Lara, isso não acontece? Claro que acontece e vai acontecer. Mas é porque às vezes o relacionamento familiar é um pouco mais complicado, às vezes a criança tem como autoridade mais a mãe do que o pai, ou mais o pai do que a mãe, ou mais a avó do que a mãe, enfim. Às vezes nas relações familiares a criança vai ter um pouco mais de dificuldade, dependendo, né, de como essa família estiver organizada, como é que vão ser essas relações de autoridade. A gente sabe que vai ter diferenças, que tem famílias que tem uma organização mais adequada e que conseguem manter, e aí as figuras de autoridade elas estão mais claras para a criança. Ou se é uma família menos organizada, com mais dificuldade, a criança vai ter mais dificuldade de entender quem que é a pessoa de maior autoridade, ou se ela tem que levar em consideração. Então, não é que a gente precisa que os pais sejam essa figura de autoridade, claro, sempre, importantíssimo, mas tem algumas famílias que pela desorganização, pelas dificuldades, não conseguem, né? E a criança acaba ficando sem muita referência, ou às vezes tem dificuldade aí de aceitar a referência, enfim. Então, na escola, a gente consegue observar isso com mais clareza. Porque vocês vão me falar assim, Lara, em casa meu filho não obedece em nada, mas na escola ele consegue, ele faz tudo, não tem uma reclamação. Então, ele entende a figura de autoridade. Por isso que eu tô dando esse exemplo, porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. O ideal é que a criança entenda que as figuras de autoridade na casa são os provedores e são os responsáveis. É o pai, a mãe, a avó, o tio, enfim, é o responsável por ela tem que entender. Mas às vezes tem algumas questões pela dinâmica familiar. E na escola não, a escola tem que estar estabelecido que é o professor e, se precisar, o diretor, enfim, ou as outras pessoas ali da escola que estão trabalhando, né? Então isso fica mais claro, porque senão vocês vão me falar, meu filho não me obedece em nada, não faz nada do que eu peço, mas quando ele vai na avó, ou quando ele vai na casa do padrinho, ele faz tudo, então ele entende a figura de autoridade, tá? Quando ele vai à escola, ele segue todas as regras, cumpre tudo que precisa ser cumprido, então a gente entende que ele consegue entender a figura de autoridade e cumpre regras. Agora, quando a criança na escola ou adolescente, com recorrência, desobedece, desafia, não segue as regras, não cumpre os combinados, etc., a gente tem que ficar atento. De novo, a gente vai pensar isso com um número importante de frequência e por um período espaçado, etc., etc., mas a gente já fica atento. E essa questão mais vinculada à índole vingativa é a gente perceber se a criança ela tem comportamentos de maldade mesmo. A gente percebe bastante como é que ela reage com os animais, o animalzinho de estimação, se às vezes vai lá e puxa mesmo para machucar, aperta mesmo para machucar, se quando ela tem algum problema, ou ela é chamada a atenção, ou ela é responsabilizada por alguma coisa que ela fez e ela não aceita isso, se ela vai se vingar ou vai fazer alguma maldade com o coleguinha, às vezes com o irmão em casa, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque esses comportamentos, eles também são recorrentes quando a gente vai pensar e avaliar uma criança com TOD, tá? Então, esses são os sintomas importantes, essas são
as informações que vocês precisam ter para observar aí no dia a dia se esses comportamentos estão acontecendo com bastante frequência, né, em relação ao filho de vocês. Então, Lara, você está me falando tudo isso, e como é que eu posso ajudar meu filho, né? Então, tem uma questão importante aí, que a gente precisa trabalhar esses comportamentos inadequados da criança, né? Então, essas questões, principalmente, elas independem de medicamento, tá? Elas precisam ser trabalhadas com um treinamento mesmo, para que a gente vá modificando esses comportamentos da criança. Por quê? Porque se a criança ela precisa se desenvolver e mudar esses comportamentos para que ela não leve esses comportamentos para a vida adulta, ou que pelo menos na vida adulta ela diminua bastante esse tipo de comportamento. Então é importante um trabalho na infância. Então eu vou trazer para vocês aqui 4 estratégias que vão ajudar vocês no dia a dia para melhorar esses comportamentos aí da criança com TOD, tá? Então vou dar 4 estratégias, são estratégias que a gente utiliza, ensina vocês, pais, no treinamento parental, né? Então a gente ensina e depois a gente vai acompanhando e verificando e mudando o que é necessário. Então eu vou trazer aqui para vocês, porque vocês podem colocar em prática aí no dia a dia de vocês. Então a primeira delas a gente precisa reduzir o comportamento inadequado. A gente não pode reforçar esses comportamentos inadequados. Como assim, Lara, reforçar, né? Como eu reforço aquele comportamento que eu não quero? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Então, por exemplo, a criança foi ao mercado com você, né? Vocês foram ao mercado. E aí, chegando lá, ela quer um doce, um chocolate. E você diz para ela, eu não vou comprar. E ela fica insistindo, eu quero, eu quero, eu quero. E você explica, fala que não, tal. Só que daqui a pouco ela começa a gritar, espernear no mercado, as pessoas começam a olhar, vira uma situação constrangedora. O que você faz? Você compra. Fala, tá bom, põe no carrinho e leva. O que a criança aprende com isso, né? Ela aprende que se toda vez que eu quiser alguma coisa, ou quiser que minha mãe compre alguma coisa, e ela disser não, e eu espernear e me jogar no chão, né, e fazer um escândalo, eu ganho o que eu quero. Então o que acontece? As crianças são inteligentes, né? Ela teve um comportamento e ela conseguiu o que ela queria, né? Então a gente reforça esse comportamento, quer dizer, toda vez que eu quiser alguma coisa e minha mãe disser não, eu vou me jogar no chão, faço o escândalo e ela cede, tá? Então é assim que a gente reforça os comportamentos da criança. E esse é um reforço que a gente não deseja que aconteça, né? Esse comportamento não é o comportamento que a gente quer que a criança repita em outros momentos. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso reforçar o comportamento que eu não desejo que a criança faça em outros momentos. Então, por exemplo, a criança com o TOD, ela teve um problema na escola, ela desrespeitou a professora mandou um bilhete dizendo que ela está suspensa, que ela vai levar uma advertência, que é coisa do sentido. Então, quando o pai ou a mãe chega lá na escola para buscar a criança, a professora chama, explica e aí adverte a criança. Aí essa criança vai de casa até a escola ouvindo desse cuidador que não é isso, que não gosta, que é um absurdo, tal. Aí quando o pai chega ali na porta da escola, de casa, ele vai falar pro vizinho que, olha que absurdo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô super nervosa. Aí entra em casa, fica falando com a criança que é um absurdo, que é horrível. Aí quando o outro responsável, o cuidador, chega, fala de novo, briga de novo, etc. Então fica um período enorme falando daquele comportamento que o pai e a mãe não desejam que a criança repita, mas eu fico prolongando aquela história e falando para a criança. De forma negativa, né? E é um evento negativo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não tem que reforçar esse comportamento, a gente tem que fazer o oposto. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a criança tem um comportamento que a gente deseja
que seja frequente, aí sim a gente vai falar o tempo inteiro. Se a professora mandar um bilhete e disser, olha, hoje ele se comportou tão bem, me ajudou em sala de aula, conseguiu entregar todas as tarefas, etc. Esse sim, a gente vai falar desde o momento em que leu o bilhete, encontrou a vizinha na porta, dentro de casa, nossa, que bom, tô tão feliz, parabéns, é isso que eu quero, é assim que a gente espera que você faça todos os dias. E aí, quando o outro cuidador responsável chega em casa, a gente repete, diz, olha que legal, hoje a professora mandou um bilhete, ele cumpriu com todas as atividades, ajudou a professora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa elogiar, reforçar aqueles comportamentos que a gente deseja que a criança repita por várias vezes. Então, são os comportamentos que a gente espera que a criança faça, não o oposto. Por quê? Porque a atenção dos pais é um reforço muito importante. Então, se desde a hora que a criança saiu da escola até a noite, o pai, a mãe, a avó, o cuidador está dando atenção para ela, está lembrando, está retomando aquele assunto, então a gente precisa que seja falado tudo que a gente espera da criança. A gente vai reforçar aqueles comportamentos que a gente acredita que seja adequado para o desenvolvimento dela. Então eu vou falar desde a hora que eu pego a criança da escola até a noite para dormir daquele comportamento adequado. É o oposto, porque o que acontece, gente? Eu sei, a criança com TDAH, com TOD, né, com os transtornos do neurodesenvolvimento de um modo geral e outros transtornos mentais, os pais recebem muitas queixas, eu sei disso, né? É muita reclamação. Então, vocês acabam repetindo e reproduzindo essa fala com muita frequência, só que é tudo que a gente não quer que vocês façam. Por quê? Porque a atenção, né, do pai, da mãe, da avó, do cuidador para essa criança é um grande reforçador, porque eu tô ali falando o tempo inteiro, olhando para ele, falando do que ele fez. Só que se eu fico falando só do que ele fez de ruim, eu vou reforçando esse comportamento, né? E eu não quero isso, eu quero reforçar os comportamentos adequados. Então eu vou falar dos comportamentos positivos, ou daqueles que eu quero que ele repita com maior frequência. Desses eu vou falar. Como pai e mãe, vocês têm que falar. Por quê? Porque a atenção de vocês, a fala de vocês, o olhar de vocês para o filho de vocês, ele é um reforçador importantíssimo, tá? Então, vocês precisam dizer com muito mais frequência tudo que for positivo. Ah, Lara, tá bom, então eu não falo nada? Não, calma, a gente vai chegar lá. Então tá, vocês já sabem que vocês têm que dizer muito de tudo que é positivo, de todos os comportamentos que vocês querem que ele reproduza, né? E aí, o que eu faço quando a professora manda esse bilhete, né, para casa, então me dizendo que ele não cumpriu, que foi tudo errado? Eu preciso pensar numa punição, né, ou num castigo para essa criança. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou medir o que é, né, com a gravidade dessa questão. Então, por exemplo, veio com esse bilhete. Vou dizer para ele, olha, você veio com esse bilhete, você não cumpriu os combinados, você vai ficar 2 dias sem o celular, 2 dias sem a televisão. Outra coisa, gente, não pode ser um castigo prolongado, tá? Por quê? Porque esses comportamentos eles vão acontecer com uma certa frequência, e daí se ele tem que ficar 1 mês, 2, 1 ano, ele nunca mais vai ter aquilo, e aí não vai servir, porque ele não vai, já perdeu mesmo, né? Ele não vai se importar tanto. Ou pior ainda, vocês não vão conseguir cumprir o combinado, né? Vocês não conseguem cumprir. Ah, vai ficar 1 mês. Vocês conseguem, né? Pai, mãe, deixar a criança sem 1 mês sem telefone, ou adolescente sem 1 mês sem telefone? Difícil. Então, se consegue, tudo bem, mas o ideal é que sejam curtas, né? Que a punição seja curta e que, principalmente, vocês cumpram. O mais importante é que vocês cumpram e que essa criança, esse adolescente perceba que, de fato, se eu fizer alguma coisa inadequada, eu vou ter minha punição e ela vai acontecer e eu vou perder ou eu vou ficar sem por um tempo alguma coisa. Que eu goste, lógico, que tenha valor, tá? E por último, né, a criança ela precisa saber que essa punição ou castigo será previsível e imediata. O que significa isso? O que significa que será previsível? Que é o seguinte, que quando ela descumprir algum combinado, quando ela não seguir a orientação, não cumprir a regra, ela vai
ter um prejuízo. Isso precisa estar claro, né? Ela precisa saber que na casa dela tem regras e nos outros lugares tem regras, e quando ela não segue ou ela faz ou tem, né, algum comportamento inadequado, ela vai sofrer alguma punição por isso. Isso é a primeira coisa. Ela precisa saber que tá errado e que alguém vai dizer isso para ela e que provavelmente ela vai sofrer algum prejuízo com isso, tá? Então, por isso que é tão importante que as famílias tenham um diálogo o máximo possível entre todos os membros da família. Por quê? Porque as regras são ditas, a questão da organização do que é permitido e do que não é permitido naquela família, todo mundo tem que saber, né? Então, se a família tem uma posição a favor ou contrária à religião, ela precisa saber onde ela está inserida, a criança, e quais são os valores e regras daquela família, para ela saber o que ela deve ou não deve fazer. Isso tem que estar muito claro, e ela entender que ela fez alguma coisa que não é esperado e que por isso ela vai sofrer alguma punição, tá? Então é a primeira coisa. E imediato. Por que imediato? Porque ela precisa cumprir, precisa ser logo. Então chegou o bilhete na escola, ou quando o cuidador foi pegar a criança, o professor já avisa, essa pessoa responsável já pode dizer para ela: olha, você não cumpriu, né? Você não está respeitando as pessoas na escola, você não está respeitando as regras da escola, por isso você vai ficar 2 dias sem o celular. E imediato, né? Fala, quando chegar em casa você nem pega o celular. E aí vocês já guardem o celular e aguardem esses 2 dias. Por quê? Porque ela precisa saber que ela vai ter alguma punição e que isso já vai acontecer. Um erro enorme que às vezes acontece é assim: o cuidador pegou a criança da escola, aí além de ficar falando daquela situação constantemente, né, dando toda a atenção para a criança, para uma coisa que a gente não quer, ainda o cuidador fala assim: olha, e eu vou ligar para sua mãe, né, eu vou ligar para sua avó. E aí, tal. Não, tem que ser naquela hora e já tem que começar, né? Então, a punição tem que começar naquele momento. Olha, você já sabe, a gente já conversou sobre isso, não é a primeira vez que acontece e você vai receber a punição. Então, você vai ficar sem celular a partir de agora, vai chegar em casa, já nem vai pegar no celular e daqui 2 dias a gente volta a conversar, né? E cumpre, tá bom? Então, o que eu expliquei para vocês agora são 4 estratégias. A primeira, que vocês não devem reforçar o comportamento que vocês não querem que a criança repita. Segunda, vocês vão reforçar todos os comportamentos que vocês achem adequados, tá? Terceira, a criança vai precisar receber a punição quando ela infringir alguma regra, quando ela não cumprir algum combinado, quando ela tiver o comportamento inadequado. Precisa acontecer, precisa mostrar para ela que tá errado e que não é esse tipo de comportamento ou atitude que vocês esperam dela. E o quarto, essa punição, ela tem que ser previsível e imediata. Por que previsível? Ela tem que saber que se ela fez errado, ela vai ter a punição e vai acontecer e vai ser de imediato. Tudo bem? Então são essas 4 estratégias que vão auxiliar muito no dia a dia de vocês. São simples, porém, na prática, não é fácil, né? É um desafio, a gente tem que ficar observando o tempo inteiro se a gente está conseguindo fazer ou não. A gente vai conseguir cumprir sempre, todas as vezes? Não, mas vamos tentar o máximo de vezes possíveis, tá bom? Então eu espero que essas informações tenham ajudado todos vocês. Imagino que vocês tenham outras dúvidas ou dificuldades aí no meio do caminho. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo se vocês precisarem de maiores informações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisem dessa informação. A gente se vê na próxima semana.